Hoje vou falar sobre a história de Jon Snow, o pai da epidemiologia. Para tal, vim ao lindíssimo Cinema São Jorge para falar sobre a doença da cólera e a sua ligação à água e às bebidas fermentadas. E já agora, aproveito para emborcar uma bejeca. E isto é matemática! Olá, bem-vindo! Londres, meados do século XIX. Nessa altura, a Inglaterra vivia uma época de prosperidade fruto da recente Revolução Industrial. E durante a chamada Época Vitoriana, a população quase duplicou. Londres era uma cidade com 2,5 milhões de habitantes. A densidade populacional de alguns bairros londrinos chegava a ser 4 vezes mais elevada do que a densidade atual de Manhattan, onde se vive em arranha-céus. Esta era a cidade de Oliver Twist, o famoso personagem do romance de Charles Dickens. E uma grande parte dos habitantes de Londres vivia em condições inimagináveis para os dias de hoje. 2,5 milhões de pessoas viviam sem um sistema de esgotos ou canalização de água potável. A água era retirada de vários poços espalhados pela cidade ou diretamente do rio. Depois de uma casa de banho ser, usada, os esgotos eram geralmente encaminhados para fossas céticas construídas nas caves dos edifícios. Acontece que muitas dessas fossas estavam perigosamente perto dos poços de água potável. O Soho é um bairro central em Londres. Hoje em dia é um dos bairros mais populares da vida boémia londrina. E já naquela altura era um dos locais preferidos pelos escritores e artistas em geral. As casas, outrora espaçosas e unifamiliares, tinham sido divididas em pequenos apartamentos e quartos onde se vivia como sardinhas em lata. Em agosto de 1854, rebenta um surto de cólera no Soho. Em 3 dias, morreram 127 pessoas de forma fulminante. No fim do surto, 616 pessoas perderam a vida. Inicialmente pensou-se que a doença era transmitida pelo ar que se respirava, algo que, sendo Londres, fazia todo o sentido. A cidade tresandava, as condições sanitárias eram más e, como faltava espaço para enterrar os mortos, os cadáveres eram sepultados em más condições. Esta é a chamada teoria miasmática. Jon Snow era um cientista e médico que também vivia no Soho. Snow não acreditava na teoria miasmática e procurava a origem da doença na água que se consumia. Para provar a minha teoria, juntei toda a informação que consegui e fiz o seguinte. Jon Snow pegou no mapa e por cada caso de cólera identificado, colocou uma marca no ponto onde essa pessoa vivia. Snow também assinalou no mapa os vários poços usados pelos habitantes do bairro para recolher água potável. E este foi o resultado. O próximo passo foi fazer aquilo que hoje se chama um diagrama de Voronoi. A ideia é muito simples. Consideramos vários pontos no plano, vamos supor que são os poços de água, e associamos uma cor diferente a cada um deles. Para cada outro ponto no plano, procuramos o poço que está mais perto e pintamos esse ponto da cor correspondente. Aqui temos um exemplo de um diagrama de Voronoi para vários poços colocados ao acaso.
Por exemplo, todos os pontos daquela zona a verde estão mais perto deste poço do que de qualquer outro. Os diagramas de Voronoi são usados para os mais variados fins. Ao substituir os poços por aeroportos, os diagramas são usados para o encaminhamento de voos para aeroportos de emergência. Substituindo por obstáculos, são usados na escolha da trajetória de robôs por forma a evitar colisões. Ou na expansão de redes comerciais. Se considerarmos que os poços são, por exemplo, balcões bancários existentes numa determinada área, os diagramas servem para descobrir o local ideal para abrir o próximo balcão ou fechar. Não acredito que vou dizer isto, mas voltemos à cólera. Jon Snow calculou o diagrama de Voronoi para os poços de água no Sorro. Para cada ponto do bairro, determinou o poço que estava mais perto desse local e sobrepôs com o mapa de Londres. Por exemplo, para estas casas nesta zona verde, este é o poço mais perto. Este poço está mais perto de todas as casas na zona amarela e assim por diante. Ou seja, para cada habitação calculei a origem mais provável da água que se consumia naquela casa. A conclusão é óbvia. A maior parte das mortes ocorreu entre os habitantes da zona amarela, para quem o poço mais próximo era o poço de Broad Street. Embora tenha havido mortes noutras zonas, depois de inquiridos os familiares, chegou-se à conclusão que, por uma ou outra razão, também tinham bebido água do poço de Broad Street. Mas também havia exceções, como a dos funcionários de uma cervejaria local, onde não morreu ninguém. Porquê? Porque aparentemente a fermentação mata as bactérias responsáveis pela infecção de cólera. E como eles podiam beber toda a cerveja que quisessem, ninguém ficou doente. Bêbado, sim. Doente, não. O estudo de Jon Snow foi o suficiente para convencer as autoridades locais sobre a origem da infecção. Depois de retirarem a alavanca da bomba, por forma a impedir o seu uso, os casos de cólera terminaram. Ainda hoje se usam métodos semelhantes aos usados por Jon Snow. Um caso razoavelmente recente foi o surto de legionela na zona de Vila Franca de Xira. Também aqui foi criado um diagrama semelhante ao de Snow, onde foram registados os casos de infecção. Foram infectadas 375 pessoas, das quais 12 morreram. Neste conhecido caso, o problema era um pouco mais complicado, porque a infecção se transmitia pelo ar e as autoridades de saúde tiveram de ter em conta os ventos dominantes nesses dias. Ainda assim, a origem do problema foi identificada e o surto controlado. Moral da história: se por acaso um dia se encontrar no meio de um surto de cólera, cuidado com a água que bebe. E não se esqueça que bebidas fermentadas não têm cólera. E isto é matemática! Este programa tem o apoio da Fundação Vodafone.